Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Roberto Cruz. Boa tarde, Lucila. Boa tarde, Geise. Boa tarde a todos que nos acompanham, nos assistem pelo canal do YouTube do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Eu sou Simone Ciota, tenho 1,60 m de altura, cabelos claros, olhos claros, estou usando óculos. Atrás de mim tem uma parede de tijolos e uma televisão. Estou atualmente conselheira do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Estou aqui hoje para apresentar e fazer a abertura da mesa redonda que traz como tema avaliação psicológica pericial no trânsito, questões éticas e técnicas. Estou aqui então hoje, juntamente com a psicóloga Geise, para mediar essa mesa redonda. Essa mesa ela tem como objetivo falar das questões das legislações que permeiam a avaliação psicológica, das questões éticas, do fazer profissional do psicólogo no contexto do trânsito. Ela é o terceiro evento da Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana, em alusão à Campanha Nacional do Trânsito, que acontece no mês de setembro. Então, nós estamos fazendo essa mesa como um evento da comissão da Semana Nacional do Trânsito. Vou passar a palavra agora para minha colega Geise. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Meu nome é Geise, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos castanhos claros e atrás de mim uma parede de tijolos à vista. Aqui conosco, nessa mesa de hoje à tarde, encontram-se o professor Dr. Roberto Cruz e a técnica da COF, Lucila, a qual eu vou apresentar agora. O professor Dr. Roberto Cruz, ele é doutor em ergonomia e pós-doutor em epidemiologia, professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em psicologia e líder do Laboratório de Fator Humano. A técnica Lucila de Castro é psicóloga, assistente técnica do CRP12, com vasta experiência, integrante da Comissão de Orientação e Fiscalização, conhecida como COF, assistindo ao plenário do CRP12 nos assuntos de competência técnica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto. Então, nós vamos começar hoje com perguntas para o senhor. O que o senhor poderia nos falar da avaliação psicológica no contexto do trânsito, essa avaliação pericial que nós realizamos no nosso dia a dia? Muito bem. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Simone, Ciota. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Lucila. Nossas 3 meninas superpoderosas aqui de Santa Catarina. Queria me apresentar rapidamente. Eu sou eu tenho 1,73 m aproximadamente, cor branca, cabelo mais grisalho do que castanho. Para iniciar a discussão, acho que primeiro parabenizar o Conselho por mais um evento na área do trânsito. Queria cumprimentar o trabalho da Comissão Especial de Trânsito do Conselho Regional de Santa Catarina, que tem feito um trabalho muito bacana, muito bonito, né? Quem tem acompanhado esse trabalho de vocês sabe a importância do trabalho de vocês. Simone, queria, em nome de você, que é a presidente da comissão, elogiar toda a comissão pelo trabalho realizado nos últimos 3 anos de gestão. Eu acho que quem participou, né, dessa gestão e participou da psicologia catarinense percebeu quão foi diferente o trabalho dessa comissão. Queria cumprimentar a Lucila, uma técnica super qualificada do Conselho Regional, que vai também nos brindar aqui com algumas discussões sobre a temática principal, que é a avaliação psicológica no trânsito. Bom, eu acho que a grande pergunta é essa, Geise. Vamos lá. Se você é perito examinador do trânsito no Brasil, você deveria estar se perguntando e respondendo para si mesmo o que é a avaliação psicológica pericial no trânsito e por que ela poderia ser diferente não somente das outras formas de avaliação pericial, como das outras formas de avaliação psicológica. Tentando ser um pouco didático, eu poderia dizer o seguinte: uma avaliação pericial ou uma perícia psicológica, que seria, na verdade, o termo correto, ela é uma modalidade de avaliação psicológica. Tá?
Infelizmente, inclusive, a nossa resolução do CFP, a número 1 de 2019, que trata da perícia psicológica do trânsito, ela não chega a definir a perícia psicológica no trânsito. Ela define a perícia psicológica no trânsito com base no conceito geral de avaliação psicológica. E há uma diferença entre perícia e avaliação. Eu vou tentar elencar 3 características que são essenciais para qualquer pessoa entender basicamente o que é uma perícia. Primeiro, vamos lá. Uma avaliação psicológica avalia quaisquer condições psicológicas das pessoas, sejam essas condições clínicas, ou seja, alguma condição de agravo à saúde em geral, ou de sofrimento, ou não clínicas, como a gente chama, que são as chamadas avaliações de habilidades e aptidão. Existem perícias psicológicas que estão no campo clínico, que avaliam essas condições de agravo, que a gente chama de condições clínicas, e existem perícias psicológicas que não necessariamente avaliam essas condições clínicas, mas que avaliam o que a gente chama de aptidões ou habilidades em geral. A perícia psicológica no trânsito é uma avaliação compulsória, das várias avaliações compulsórias que tem, ou seja, uma avaliação obrigatória, ela não é voluntária, essa é a primeira característica de uma perícia. A segunda característica de uma perícia, e aí sim uma perícia psicológica no trânsito, é que toda perícia avalia graus de aptidão. Aptidão é um conceito em psicologia que se refere a uma capacidade psicológica para realizar algo, que neste caso é conduzir veículos automotores e assumir os riscos por fazê-lo. É muito importante, e isso é uma definição que precisaria constar nos nossos manuais, nossas resoluções, que o que define a perícia, não é que ela é uma avaliação psicológica em geral, isso não define perícia. O que define perícia são 2 coisas basicamente. Ela afere grau de aptidão, ou seja, a capacidade psicológica para você realizar algo específico, que poderia ser portar uma arma, que poderia ser conduzir um veículo, que poderia ser assumir um trabalho numa condição arriscada, porque também tem perícia para as normas regulamentadoras, não é isso? Então, capacidade psicológica para realizar algo, uma atividade qualquer, que neste caso especificamente teria que estar muito claro que é conduzir veículos automotores e não qualquer outra coisa, e assumir riscos relacionados a fazer essa atividade. E a terceira característica extremamente importante da perícia psicológica é que toda perícia psicológica, e é o caso da perícia psicológica no trânsito, ela tem regulamentação legal. Ou seja, ela tem meios, procedimentos, diretrizes, regras previstas em lei. Tá? E essa lei define como, de que maneira, quais são os aspectos principais, quais são os regramentos para poder fazê-lo, a qual autoridade legal você está associada, que tipo de documentação resulta da informação da capacidade aferida e, o mais importante, qual é o tipo de terminalidade de investigação de capacidade, que no caso do trânsito é os graus de aptidão. Apto, inapto temporário, e agora até apto temporário, né, se a gente poderia dizer isso, e inaptidão em geral. Então, isso é o que define a perícia psicológica. E aí, assim, fazendo uma avaliação crítica disso, eu acho que isso nunca está claro nas nossas resoluções. Não está claro nem nas resoluções do próprio CONTRAN, não está claro nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Com todas essas letras, e eu acho que às vezes, na perícia psicológica do trânsito, Geise, falta esta definição mais clara. Eu tenho a impressão que os próprios psicólogos do trânsito têm dificuldade de definir este tipo de atividade com todas as letras, como eu estou tentando afirmar. Né? E ao definir desta maneira, ela se distingue de qualquer outra. Porque eu posso fazer uma perícia compulsória para, por exemplo, ter posse ou posse de uma arma. É outro tipo de avaliação de aptidão, com objeto diferente, procedimento diferente, inclusive processos psicológicos de investigação diferentes, alguns similares, outros não, para conduzir veículos, finalidade diferente, autoridade legal diferente, né? Informação diferente e risco diferente. Né? Então, e são perícias. Então, em cada atividade pericial, a definição é muito importante. E eu acho que isso, considerando que a gente está aí provavelmente numa audiência de pessoas interessadas ou que trabalham no assunto, eu acho que essa pergunta ela é capital. Se a gente não souber definir o que a gente faz, é muito difícil explicar para si mesmo, para outras pessoas. E o que eu sinto que, historicamente, dado que eu participo há mais de 20 anos da discussão sobre trânsito no Brasil,
o que eu percebo é que em todo lugar que a gente vai, as pessoas têm dificuldade de explicar o que é a atividade. E aí, dentro e fora da psicologia. E é muito, a gente, vamos dizer assim, a gente usa muito o nosso tempo para tentar explicar o que a gente deveria ser aparentemente o óbvio, né? Definir a perícia psicológica no trânsito. Se a gente não souber fazer isso, as outras coisas vão ficando difíceis, né? Quais são as consequências de fazer isso, quais são as vantagens de fazer isso, quais são as políticas públicas relacionadas a fazer ou não fazer isso, né? Qual o repertório que isso produz em termos de sociedade. Mas é isso, eu acho que para responder essa pergunta inicialmente, tentando ser mais objetivo, acho que é isso. Obrigado, professor. E para a Lucila, nós vamos abrir então, né? Lucila, boa tarde. O professor Roberto fez uma maravilhosa explanação sobre a avaliação psicológica no contexto do trânsito pericial. Como técnica da COF, eu gostaria de te perguntar quais são as resoluções que dão o norte, que norteiam essa avaliação no Brasil no momento. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos morenos, 1,70 m, pele clara. Então, respondendo à pergunta, Geise, hoje as resoluções que tratam da avaliação psicológica no contexto do trânsito, a avaliação pericial, como o professor já explicou, elas são, mais especificamente, a Resolução 1 de 2019, né, que até o professor já citou. Ela é uma resolução que ela caracteriza a avaliação psicológica nesse campo, identifica procedimentos, construtos. Então, qualquer pessoa que vá trabalhar ou tem interesse nesse tema tem que saber especialmente essa resolução. Como toda a atividade em psicologia, ela vai responder ao Código de Ética também, que é uma resolução de 2005. É uma resolução que tem grande impacto documental. Então, a Resolução 1 de 2009, que trata do registro documental, é extremamente importante para todos os psicólogos, mas também para aqueles do trânsito. E é uma resolução que também traz a questão da avaliação psicológica, e por isso a Resolução 9 de 2018 é a resolução que define a avaliação psicológica, e a Resolução 6 de 2019 traz a elaboração de documentos. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer, né, pelo convite, pela participação aqui na mesa, e falar um pouco também do trabalho da orientação e da fiscalização. O trabalho da Comissão de Orientação e Fiscalização é um trabalho voltado a toda a sociedade catarinense, e isso é muito importante que seja dito. O nosso trabalho, ele objetiva trazer aquilo que a categoria consegue consolidar pelas normativas para a prática profissional de quem está lá na ponta. Então, as pessoas que entram em dilema ético ou as pessoas que se confrontam com uma conduta que consideram inadequada, elas devem entrar em contato com o Conselho de Psicologia. Qualquer pessoa, não só a psicólogas e psicólogos, né? Então, esse é um papel importante, e o papel da fiscalização hoje no Conselho de Psicologia, tanto neste regional quanto nos demais, ele é um trabalho voltado a instrumentalizar a orientação. Então, a gente faz a fiscalização para conseguir se aproximar daquela realidade de trabalho, entender o que aquele profissional faz, com qual fundamento, comparar isso com as normativas que já existem da profissão e trazer um processo reflexivo. A gente não... até a política de orientação e fiscalização ser estabelecida, existia o Manual Unificado de Orientação e Fiscalização. E houve uma mudança de paradigma muito grande, e a Geise acompanhou o trabalho da comissão durante esse tempo, né, que ficou na gestão. Ela viu na prática o quanto é árduo o trabalho da orientação, que nas mais diferentes formas de atuação do psicólogo. O conselho tenta se aproximar daquele trabalho e promover um exercício da profissão de uma forma a respeitar a pessoa atendida e ao profissional, né? E promover a melhor qualidade daquele trabalho, não no sentido da supervisão, da academia, mas no sentido ético, né? Então, esse é o trabalho que a Comissão de Orientação e Fiscalização faz, e espero que hoje a gente consiga aqui conversar e trazer um pouco dessa realidade. Muito bem. Falando da Resolução 01 de 2019,
ela elenca alguns instrumentos que o psicólogo perito precisa, né, aplicar durante a sua avaliação pericial. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre esses instrumentos e, principalmente, como o psicólogo poderia fazer para escolher um bom instrumento para utilizar na sua prática? Então, basicamente, as resoluções, inclusive essa de 01, ela elenca, na verdade, os construtos, né? Que são, quais são aquelas habilidades psicológicas, inicialmente, que devem ser verificadas, tendo em vista o objetivo da avaliação. Se você vai avaliar determinada habilidade para você conduzir veículos automotores nas estradas brasileiras, você tem um elenco de condições psicológicas mínimas, né? Então, tem alguns aspectos cognitivos, alguns aspectos relacionados à personalidade, alguns aspectos relacionados ao comportamento, especialmente na interação com o psicólogo no momento da avaliação. E as resoluções, não somente essa, mas todas as resoluções hoje, né, no Conselho Federal, apontam a necessidade de que as avaliações, sejam elas compulsórias ou não, os psicólogos se valem das chamadas fontes fundamentais, né? E o que são as fontes fundamentais? São todas as técnicas ou testes psicológicos validados e com estudos de precisão e validade e normas brasileiras aprovados pelo SATEPS, né, que é o Serviço de Avaliação de Testes Psicológicos no Brasil, do Conselho Federal de Psicologia, e isso seriam consideradas fontes fundamentais, né? Agora, uma coisa que é muito importante os psicólogos saberem, especialmente psicólogos do trânsito, Geise, é que a resolução não define o máximo, define o mínimo. Então, há uma necessidade objetiva de que a perícia ela traga informações objetivas sobre quais são essas habilidades ou condições psicológicas que estão sendo aferidas para, vamos dizer, aferir o chamado grau de aptidão geral. Inclusive, a 927, na resolução do CONTRAN, 927, deixa muito claro que são as informações objetivas, não é? Entretanto, dentre as fontes fundamentais que o psicólogo usa para realizar processo de investigação psicológica, você não somente tem os testes, chamados testes psicológicos, que é uma denominação no Brasil para os instrumentos que são validados pelo Conselho Federal, mas também se inclui as chamadas técnicas de inquérito, que basicamente em psicologia são as entrevistas psicológicas e anamneses. E essas são as chamadas fontes fundamentais. Então, as fontes fundamentais lhe dão algumas evidências, né? Então, te dão indicadores, índices importantes de aferição de grau de habilidade. Então, eles, de fato, são absolutamente essenciais para compor o processo de conclusão da avaliação do grau de aptidão. Entretanto, não há nenhuma restrição, e muito pelo contrário, que você possa complementar a sua avaliação com quaisquer outros instrumentos, técnicas, inventários, questionários, protocolos, checklists, que você imaginar. Dinâmica de grupo? Desde que que tenha informações científicas. Dinâmica de grupo é uma coisa à parte que eu gostaria de comentar. Desde que esteja esses outros instrumentos com estudos de validade e precisão para a realidade brasileira. Então, significa que você poderia, na avaliação psicológica do trânsito, aglutinar as fontes primárias, quaisquer outros instrumentos que estejam associados à investigação de condutores e que tenham estudos de validade e de precisão para a realidade brasileira, ou seja, não precisariam ter sido submetidos ao SATEPS, né? Que são chamadas fontes complementares. Temos um problema histórico nas resoluções, tanto do Conselho quanto especialmente do CONTRAN, que infelizmente, aí eu vou fazer obviamente uma avaliação crítica de que a resolução 927, infelizmente, praticamente copia a 425 de 2012, o que é uma pena, porque a de 2012 já copiava a de 2008, que é anterior. Então, isso não é legal, né? Não é bom, porque a psicologia do trânsito avançou muito no mundo e no Brasil, tanto da perspectiva científica quanto da perspectiva profissional, e, infelizmente, as resoluções estão reproduzindo uma série de métodos, procedimentos, técnicas que são hoje considerados inadequados. Então, por exemplo, a tal da dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é uma técnica, chama de TDGs, né, chamada de dinâmica de grupo, é uma excelente técnica psicológica, de investigação psicológica importante, mas ela não é compatível com a avaliação pericial, porque a avaliação pericial é uma avaliação que a gente chama in corpus, é uma avaliação relacionada a um organismo que vai fazer uma atividade para assumir determinados riscos numa atividade específica.
Então, a dinâmica de grupo não é uma atividade que tem o objetivo de fazer isso, muito pelo contrário. A técnica dinâmica de grupo, o objetivo principal dela é retirar dos processos de interação entre as pessoas algumas características importantes para a dinâmica do próprio grupo, ou seja, para interpretar a própria dinâmica dos grupos. E os perfis periciais, eles são necessariamente individuais. Então, existe uma contradição objetiva que, infelizmente, as resoluções simplesmente reproduzem. Né? Até hoje eu não entendi como é que se mantém esse tipo de recomendação, né? Em vez de fazer uma recomendação um pouco mais técnica sobre quais são as características da anamnese que deveriam ser objeto de investigação, eu pessoalmente acho, né, as pessoas que me ouvem falar muito nesta área, sabem o quanto eu valorizo a anamnese como técnica e como recurso de coleta de informação sobre condições gerais das pessoas, especialmente condições de saúde. E por que é importante? Porque uma das justificativas da avaliação pericial médico-psicológica está na relação com os chamados desfechos de morbimortalidade no trânsito. Então, se há desfechos de morbimortalidade, o que significa isso? Que o trânsito é um ambiente perigoso, é um ambiente que você assume riscos, é um ambiente que tem distratores, é um ambiente que tem poluição visual, poluição de ruídos, né? O trânsito é um ambiente artificialmente criado para os seres humanos para fazer sistemas de troca, deslocamento, né? É útil aos seres humanos, mas é um ambiente perigoso. E quando você avalia a capacidade pericial para alguém assumir os riscos de entrar ou estar no trânsito, você está avaliando, no final das contas, a sua capacidade de conter a taxa de morbimortalidade no trânsito, que é alta. Né? Então, eu diria que, de fato, uma avaliação pericial médico-psicológica no trânsito deveria caprichar, vamos dizer assim, mais, se dedicar mais a uma avaliação pela técnica da anamnese, ela deve ser muito mais valorizada do que, por exemplo, a dinâmica de grupo. Né? Então, nesse sentido, o peso da anamnese seria muito mais importante do que o peso da técnica de dinâmica de grupo. Mas, infelizmente, ela se mantém nas resoluções, elas são reavivadas a cada par de anos, né? Pelo CONTRAN, mas, infelizmente, ela mantém. Né? Na verdade, fiquei muito decepcionado com a 927, porque ela praticamente repete a 425 de 2012 e não acrescenta nada, obviamente, de tudo que a gente discutiu no Congresso Nacional, na própria 14.071, que é a lei federal, a chamada nova lei sobre trânsito no Brasil, que ela já traz alguns elementos importantes que não foram contemplados ou pelo menos operacionalizados pela 927. Eu acho que é um debate importante para os psicólogos se prepararem, né, para os próximos anos. Lucila, algo a contribuir sobre a escolha dos instrumentos? Eu acho importante trazer também a questão da entrevista, né, que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, ele identifica um objeto específico para a entrevista, né? Eu trabalho realmente há muitos anos no Conselho e quando eu entrei e comecei a fiscalizar os peritos de trânsito, muitos peritos me falavam de uma entrevista que, na verdade, parecia mais um rapport. Né? Era algo para saber se eles poderiam aplicar os testes que eles tinham preparado ou não. E essa resolução de 2019, ela traz um objeto mais específico, mais contextual para a entrevista. E eu achei muito interessante porque a entrevista, além de ser individual, obrigatória, né, ela traz um objeto específico, que é a conduta, né, são as situações hipotéticas no trânsito, o histórico daquele condutor no trânsito. E aí, pensando em instrumentos, né, como o professor já falou, existem construtos específicos, né, e ela não menciona que precisa ser usado determinados testes, mas para avaliar a atenção, 3 modalidades de atenção, seria difícil avaliar se não fosse por instrumentos psicométricos, né? Então, testes psicológicos. Mas a avaliação psicológica no trânsito necessariamente precisa da entrevista individual como instrumento de investigação e também a entrevista devolutiva, né? Para que o candidato consiga entender o que foi que aconteceu naquele dia, que ele se submeteu a tantos procedimentos cansativos, falou sobre questões tão íntimas da vida dele para alguém que ele não conhece, para obter uma carteira. E aí ele entender, através da entrevista devolutiva, o que foi que aconteceu, qual foi o resultado e quais
de repente, características dele ou quais aspectos da vida dele ele precisa estar atento para estar nesse ambiente perigoso, como disse o professor, que é conduzindo um veículo, né? E aí, ainda quanto à entrevista, eu também queria falar algo, né, não sei se a gente pode encaixar aqui, mas acho que sim, né? Que é algo muito importante para a fiscalização e para as psicólogas e psicólogos, que é a documentação daquilo que ele faz, né? Lucila, posso só, pegando o gancho da entrevista, importante também colocar para o profissional qual é a diferença da entrevista e um questionário. Interessante, né? Simone. Porque a gente vê que na prática alguns profissionais acabam confundindo, fazem um questionário e acham que isso é uma entrevista. É verdade. E eu imaginei que, como o professor já tinha falado, mas acho importante esse aspecto. A entrevista ela é uma conversação dirigida. Então, assim, a sociedade brasileira designa cidadãos e cidadãs com determinada profissão, com expertise em determinada área, para avaliar outro cidadão e saber se aquela pessoa tem aptidão, né, no quesito psicológico para dirigir um veículo. Então, essa entrevista, esta conversa, ela é muito diferente de um questionário. Não que o questionário também não possa ser usado, e aí a gente sabe do batidão, né, que é o trabalho no trânsito. Então, o questionário muitas vezes é útil, mas a entrevista, ela é uma conversa dirigida síncrona, né? Acho importante falar síncrono, porque é ao mesmo tempo, não é pelo papel que se conversa, né? Precisa falar. E ela é estruturada, dirigida, porque ela tem um objetivo específico. Ela não pode ser, por exemplo, como uma escuta psicanalítica, né, em cima daquilo que se traz. Não, ela é dirigida, ela tem um roteiro a ser seguido. Então, acho realmente muito importante isso que você traz. E aquele que vai se submeter a um perito do trânsito, a uma perita do trânsito, tem que saber que ele tem que conversar com a psicóloga e com o psicólogo que está avaliando. Não é só numa sala com todo mundo junto. Tem um momento individual, no começo e no final, né? Então, precisa ter a investigação e precisa ter a devolutiva. Mas voltando à documentação, eu acho bastante importante que o psicólogo saiba, em qualquer ramo que ele trabalha, ou ela, né? Que saiba que ele precisa materializar o seu trabalho. Nós somos profissionais da subjetividade da fala, né? Mas essa fala, ela precisa estar materializada documentalmente, escrita. E desde 2009, ou seja, faz bastante tempo, é obrigatório o registro documental do trabalho de qualquer psicólogo e psicóloga em qualquer área. Então, minimamente, em qualquer área, é preciso saber quem foi atendido, para que foi atendido, como foi atendido e qual foi a conclusão. Como nós estamos falando de um trabalho pericial, de uma avaliação psicológica, é preciso comprovar que houve esse trabalho, né? Então, é preciso identificar quem foi avaliado, para que foi avaliado, quais foram os instrumentos usados e para que esses instrumentos foram usados. Então, se eu escolhi este teste para avaliar este construto, eu tenho que fazer essa relação no documento. Eu tenho que corrigir esses instrumentos. Eu tenho que escrever a minha análise sobre a correção desses instrumentos, né? Então, assim, eu faço uma entrevista, eu faço testes sobre atenção, sobre cognição, sobre memória, personalidade e sobre juízo crítico. Então, qual é a minha análise sobre aquilo? Não é uma tese, não é algo muito complicado, mas minimamente eu preciso ter materialidade desse processo de trabalho, e isso inclui, inclusive, da entrevista. Por mais que a entrevista ela seja uma conversa, eu preciso, como perita, registrar a minha análise sobre o juízo crítico daquele candidato sobre o ambiente do trânsito. Precisa estar escrito, né? E isso por que precisa estar escrito? Por alguns motivos muito importantes. O primeiro deles é para ter meio de prova do profissional. O profissional prova que ele trabalhou. E isso é muito importante para a defesa dele, se ele precisar disso.
A outra coisa é o conselho consegue saber que aquele trabalho aconteceu, consegue fiscalizar aquele trabalho, e aí ele consegue orientar o profissional se for necessário, ou ainda, se for necessário, o conselho consegue responsabilizar o profissional. E isso melhora o trabalho, o procedimento. E um terceiro aspecto muito importante também é, esta pessoa que foi avaliada, ela tem o direito de entender o que aconteceu. Então, ela tem o direito, inclusive, de ver o documento. E isso não significa ter acesso aos testes psicológicos, porque os testes psicológicos, eles precisam de interpretação. E não são quaisquer psicólogos que estão olhando para aqueles testes, são peritos, são pessoas de extrema expertise para olhar aqueles testes. Então, a folha do teste não diz nada. O que diz é o próprio perito. Então, o documento escrito, ele vai responder também ao candidato. E a quarta, que aí vocês podem falar muito melhor que eu, é a produção científica, né? Sem a documentação daquele trabalho, fica muito difícil produzir ciência. Então, queria deixar esse recado bastante importante. O perito de trânsito, a perita de trânsito, precisa aprender a documentar o seu trabalho e a deixar isso formalizado, né? Certo. E eu ia emendar uma pergunta para a Lucila, posso? A Lucila falou em testes psicológicos, falou em correção mínima dos testes, e acredito que estaria, né, mais direcionada aos testes cognitivos. Talvez eu possa até estender ao professor Roberto também essa pergunta. O que é uma correção mínima de um teste psicológico, né? O que precisa constar nessa materialidade, se numa ocasião que precisa ser apresentada, que se apresente esse material? Então, certamente o professor Roberto pode falar muito melhor que eu, mas assim, em termos de fiscalização, e aí não só os cognitivos, mas todos os outros, você aplicou aquele instrumento com um objetivo, né? Então, aquele instrumento, ele foi validado por cientistas para ser aplicado de determinada forma, corrigido de determinada forma, para trazer respostas a uma análise. Então, se você aplica um teste complexo como o palográfico para uma área específica como o trânsito, você está buscando os construtos estabelecidos na resolução minimamente, né? Então, o que é do palográfico consegue ser avaliado, né? Então, você precisa produzir materialidade de que você se usou daquele instrumento para o fim específico, né? Então, assim, é um instrumento de personalidade, projetivo, expressivo. Então, você poderia trazer muita informação a respeito daquela pessoa, mas o teu foco é né? Então, assim, precisa ter minimamente aquilo que está previsto no manual, né? E se você escolheu uma tabela específica para aquela população, porque você estava diante de uma pessoa idosa, ou de uma pessoa mais jovem, ou de uma pessoa com pouca alfabetização, você precisa documentar, porque aquilo fez diferença na tua avaliação. Então, isso precisa estar ali escrito, né, para facilitar o entendimento do seu trabalho sem que você precise explicar. O registro documental, ele fala sobre o trabalho realizado sem que você precise se lembrar. Muitos peritos de trânsito, e a gente já acompanhou esse tipo de trabalho, já me disseram, mas eu lembro tudo de cabeça. Eu não vou duvidar, né? Porque eu acho que existem prodígios da memória, né? Mas eu não sei quantas pessoas a pessoa avalia todo dia, né? E assim, eu não posso, como técnica do CRP, eu não posso depender da memória da Geise sobre os candidatos, né? E é para isso que existe a documentação. A documentação precisa falar. E quais são as implicações éticas e técnicas de quando o profissional assume o risco de não cumprir o manual na correção dos testes, na aplicação dos testes, quando ele muda a aplicação e a correção? Então, com certeza o professor também pode falar muito melhor que eu, mas o instrumento ele foi feito para ser aplicado de determinada forma e corrigido de determinada forma. E é por isso que ele tem validade. Foi assim que ele foi estudado. Se você muda um pouco que seja, o palográfico é aplicado praticamente numa folha em branco. Tem 3 tracinhos ali, não vai mudar tanto. Hoje eu não tenho a folha do teste, vou aplicar numa folha em branco.
não tem mais validade. O teste foi feito daquela forma, é assim que ele tem validade. Então, quais são as implicações técnicas? É de não ter validade aquele instrumento. Então, se você aplicou só para cansar o sujeito, né, e isso faz parte do teu trabalho, ok. Mas os resultados não são válidos. Então, se você colocar aquilo no documento final, ou se você considerar na tua análise final, é uma infração ética, né? E invalida a avaliação. Invalida esse aspecto da avaliação. E talvez, inclusive, interfira em outros aspectos. Por exemplo, se você usa o teste palográfico, que é um teste cansativo, para nada, né? Certamente você está influenciando, por exemplo, vamos supor, eu apliquei aqui o teste palográfico e depois eu vou aplicar um teste de atenção concentrada. Você já pega o sujeito cansado, né? É cansativo responder tudo aquilo. E aí você usou aquilo para nada. Então, sim, certamente, aquele aspecto personalidade você não vai poder considerar, com certeza. E talvez o aspecto cognitivo você tenha influenciado. Então, certamente, não é considerado válido, né? Professor, algum comentário sobre? Então, 2 pontos. Eu só retomar só um aspecto ainda em relação à entrevista. Eu acho que a confusão do questionário, Simone, é a confusão que, em geral, as pessoas têm sobre a diferença do que é instrumento e técnica. Né? Toda técnica é um procedimento de interação. O instrumento é a materialização que sustenta a interação. Então, se você faz no questionário, não tem problema. Agora, você vai usar o questionário para inquirir alguém. Então, a entrevista não é o questionário, né? Inclusive, a entrevista não é instrumento. Por isso que a gente diz técnica e instrumento. Um teste é instrumento porque é o meio material. Né? Mas mesmo um teste precisa ser administrado. Então, exige interação. Só que a técnica da entrevista não é somente aplicar alguma coisa. A técnica da entrevista é exatamente promover uma conversação, uma interação entre pessoas, para que na interação você colete informações que independe, é apenas iniciado ou instado pelo instrumento. Essa confusão de técnica e instrumento é muito comum. As pessoas chamam entrevista de instrumento, não é. Entrevista é uma técnica de interação entre pessoas por meio da conversação. O instrumento é meio material. Por isso que uma entrevista psicológica ela pode ser baseada em estrutura, né? Ou seja, um questionário. Ela pode ser semi-estruturada, ou seja, você pode ter muito pouca informação estruturada, ou ela pode ser não estruturada, você não precisa de nenhum roteiro. Roteiro de entrevista é uma coisa, que é o questionário. A entrevista é a técnica. O que as resoluções dizem é necessário a entrevista psicológica. Ela está dizendo assim, independe de que roteiro você usar. Essa que é a questão. Você pode usar o melhor roteiro do mundo, mas se não houver entrevista, você não está utilizando corretamente o processo de interação necessário à avaliação psicológica. Na verdade, stricto sensu, falando do ponto de vista técnico, não existe nenhuma avaliação psicológica sem interação. Não há essa possibilidade. E essa possibilidade, ela é técnica e ela é ética, nesse sentido, né? Usando os 2 aspectos. E aí, voltando à questão dos critérios mínimos, Geise, assim, aí tem a ver muito com o que os psicólogos compreendem sobre o uso de instrumentos psicológicos para capturar informações necessárias para um processo de investigação. Vamos lá, acho que nem todo tem noção disso. Para você produzir um instrumento psicológico, em geral, leva bastante tempo. Né? Pela minha experiência, 3, 4 anos para você receber um instrumento na sua mão e utilizá-lo. 3, 4 anos que envolveu muita pesquisa, coleta de dados, 3 regiões do Brasil, milhares de casos, com variação de idade, nível de estudo, condições específicas, com validade por construto relacionado com outros instrumentos, com grupos contrastantes clínicos, ou é mais complexo. Calibração de estímulos que leva a várias etapas, é que nem construir uma vacina, tem várias etapas, né? Todas são calibradas, tem pesquisadores por trás, etc. Então, quando chega na mão do psicólogo, essa é provavelmente a 15ª versão calibrada. Tá? E quando alguém faz o manual técnico, é submetido ainda numa instância de pares que investiga se você fez tudo certo. O SATEPS brasileiro é uma espécie de Anvisa, comparado, né, com um grupo de saúde. Então, lá você investiga todo aquele processo de investigação traduzido num documento que chamaria de manual técnico, se ele de fato está adequado à população brasileira. E todas aquelas tabelas e padrões normativos surgem de toda essa
né, a movimentação de coleta. Então, tudo isso estou dizendo para dizer que não é complexo para os instrumentos. Por isso que não existem tantos. E o Brasil não é um país muito com volume grande para recursos, né? Vide vocês que nos ajudam tanto com coleta de dados de material psicológico na área do trânsito. Se não fosse a ajuda dos profissionais, muitas coletas não poderiam ser feitas, né? Porque financeiramente é difícil construir materiais. Bom, isso eu estou falando porque, na verdade, é muito importante os psicólogos lerem os manuais, né? Estudarem os manuais. Hoje os manuais de testes psicológicos são muito bons, em geral. São praticamente livros. E ali naqueles manuais, você não somente discute aqueles construtos, aqueles fenômenos que estão sendo avaliados, mas um conjunto de aspectos estão ligados àquele construto à atividade, tá? E aí, por exemplo, é muito importante a gente saber que, tecnicamente, quando a gente faz uma perícia, aí eu vou usar a perícia de trânsito, a gente tem que observar duas coisas importantes. Quais são os índices e quais são os indicadores. Índice é tudo aquilo que é numérico. São os scores, normativos, por idade, por escolaridade, por amostra geral, se é para amostras específicas por atividade, para porte de arma, para condutores, o que quer que seja. Condutores em primeira habilitação, condutores, né, em renovação, etc. Tudo isso está normatizado nos manuais, né? Como aplicar, de que maneira, o tempo que usa, está tudo certinho. Então, existem indicadores. Se você aplica um teste de atenção concentrada, ou os testes que tem de atenção no mercado, por exemplo, você tem 3 índices. Né? A pontuação geral, o número de erros e o número de omissões. Isso seria o mínimo. Se você está usando um instrumento, mínimo, não é isso? Uhum. Agora, olha que interessante. Mas você tem lá definido 3 instrumentos de atenção. Eu, pessoalmente, Roberto, não acho necessário. Cientificamente falando, como a avaliação pericial no trânsito não é para você obter os critérios máximos para conduzir o veículo, são critérios mínimos. Então, eu diria que não haveria necessidade, por exemplo, de 3 testes de atenção. Até porque a direção científica hoje internacional dá conta que se você tem algum tipo de atenção seletiva, que é ou concentrada, alternada, né? Algum tipo, pelo menos uma atenção seletiva, e a atenção seletiva se divide nesses subgrupos que eu estou me referindo, ausente aí a sustentada, atenção sustentada, ela seria suficiente minimamente para você investigar isso. E aí vem aquela discussão, por que as resoluções obrigam você a definir construtos e não deixa a ciência fazer isso? Eu acho que esse é outro perigo das resoluções, dizer quais são os construtos especificamente. Eu acho que você acaba se desatualizando no tempo e no espaço. O que aconteceu com o porte de arma? Estão obrigando os psicólogos, desde 2014, a mensurar a tensão difusa. E não se usa mais esse construto na comunidade internacional, porque é um tipo de atenção seletiva, mas obriga-se os psicólogos a usarem. Os pesquisadores não constroem mais teste de atenção difusa. E aí está escrito na resolução que você é obrigado a usar. Tem um teste no mercado. Então, vira um controle mercadológico impondo, e aí sim eu acho que é até um problema ético. E uma resolução não muda. Você escreve aquilo ali, aquilo perdura anos, porque não há atualização científica. Então, eu acho que quando a gente faz resoluções técnicas, resolução ela tem que ter ele é um ato normativo geral. Eu sempre defendi isso nos conselhos, que os conselhos devem fazer resolução que especifique o objeto, o objetivo, os procedimentos gerais, as preocupações éticas e formais, documentais, né? Que definem aquela atividade. O resto é nota técnica de atualização, que é o que faz toda a profissão. Se você diz para o médico, olha, daqui por diante você usa o bisturi número A, 1, 2, 3, 4, X, daqui a 2 meses não existe mais esse bisturi no mercado, e essa resolução vai passar quanto tempo? 12 anos? Mas se você diz quais são os procedimentos necessários, quais são as implicações técnicas e éticas de seguir ou não esses procedimentos, ok, deixa as notas técnicas irem atualizando essas especificidades. Eu tenho a impressão que a gente, por mais que a gente fale isso para os conselhos, infelizmente ainda não é uma tônica. Então isso acaba refletindo no comportamento do psicólogo. Ele se sente obrigado a avaliar algumas coisas e procurar no mercado o que tem para fazer isso, né? Então, ele cria um constrangimento, inclusive profissional, e eu diria até editorial, de produzir materiais. Você tem que produzir material porque a resolução diz que tem que ser. Para dar conta, né? Para dar conta. Então, é um processo inverso, você faz uma ciência inversa, né? Agora, em relação ainda aos critérios mínimos, então eu estava falando, existem índices,
que são scores normativos, que tem lá por faixa de idade, normal, porque você vê os padrões normativos de variação de fenômeno na população, segundo o seu perfil, ok? E existem indicadores, que são aspectos qualitativos. Tá? E aí que vem a formação do psicólogo quando faz uma avaliação. Você pega uma técnica de personalidade, nem vou falar das expressivas, que também tem índice e tem indicador. As técnicas expressivas têm índice e têm indicadores. Tá? Tem produtividade, tem nó, tem uma série de coisas. E tem indicadores qualitativos, indicadores. Significa que eu tenho que fazer o quê? O match, como a gente chama, eu tenho que alinhar indicadores, tá? Ou seja, aspectos qualitativos da investigação, que está na entrevista também, e está na anamnese, com índices, que são scores da variação do fenômeno obtido naquele tipo, naquela pessoa, considerando a relação que o perfil dessa pessoa tem com perfis similares a ela. Se ela tem 18 anos é uma coisa, se ela tem 60 anos é outra. Os índices variam, porque varia o fenômeno na população. Agora, olha que coisa bacana. Eu posso relacionar índice com indicador. Quer ver uma coisa interessante? Vou dar só uma pista aqui. Ó. Você aplicou uma técnica de atenção. Toda vez que aumenta a omissão no teste de atenção, você tem que prestar atenção em memória. Porque memória é outro construto sendo avaliado. Por quê? Aí tem que ler os manuais. Por quê? Porque do ponto de vista cognitivo, porque atenção, raciocínio, qualquer tipo de função cognitiva do campo intelectual, que no caso do trânsito é raciocínio, e memória visual, que é no caso do trânsito, das várias memórias que tem. Perceba que é mínimo, né? Uhum. Memória visual é um tipo, raciocínio, que é um espectro de uma função cognitiva, e atenção, que não cobre todas, mesmo aquelas que estão lá. Todas as funções perceptivas. Já é mínimo os construtos. Aí, neste mínimo, eu tenho que retirar o que é essencial. Toda vez que aumenta, por exemplo, a omissão no sistema atencional, significa o seguinte: o que é atenção? Foco em estímulos. Não importa se você varia, alterna, divide e tal, né? Aquelas variações que vocês conhecem muito bem. Então, eu vou detectar um estímulo, discriminar o estímulo, função atencional perceptiva. Só que, para eu discriminar, atribuir significado ao estímulo, eu preciso de uma coisa chamada memória, que é o executivo central do pensamento. Né? Eu preciso de cache de memória, eu preciso de esquema mental para fazer isso. Então, ao reconhecer, você opera neuromotoramente e vai lá e diz, marquei, não é? Se eu não marquei, né? Então, se eu discriminei o estímulo, que era o alvo da informação da tarefa, eu estou usando o quê? Eu estou reduzindo minha chance de erro e discriminação. Então, eu vou baixar erro. Quando é que eu aumento o erro no teste de atenção? Quando eu estou perdendo a capacidade de discriminar. Ou seja, meu ato perceptivo está falho. E o que tem a ver a omissão? A omissão é o estímulo que eu deveria ter discriminado e eu não retive no processo mnemônico. Então, significa que se aumenta a omissão, isso já tem uma pista para a função mnemônica. Certamente, quando você tem um candidato que aumenta muito, os índices de... Olha, uma informação apenas dos vários que tem. De omissões, significa provavelmente que ele está retendo menos o estímulo discriminado. Então, provavelmente, presta atenção na atividade mnemônica que ele fez. A gente poderia dizer que ele tem uma dificuldade ou está com uma redução de retenção de memória, retenção do estímulo discriminado, porque ele pode discriminar o estímulo, mas ele pode ter dificuldade de retê-lo. E aí a evocação do estímulo por meio do neuromotor, que é o caso da atividade de desempenho nos testes, ela pode ser mais restritiva. E quando é que isso aumenta mais? Quanto mais aumenta a idade. A chance de você chegar lá aos 60 anos de idade vai reduzir 25% da sua atividade perceptiva e cognitiva, pelo menos 25, 27, dependendo do tipo de técnica que você aplica. Se for atenção dividida, perceba lá, tu vai receber uma pessoa com 72 anos de idade. A faixa do ponto de corte que a atenção dividida vai ser 27% a menos não precisa nem você saber quem é, você já vai esperar quase que 30% de redação de imediato, só por causa da idade. Se você sabe essas coisas, perceba, a pessoa entrou na tua frente e já sabe um monte de coisa. Quando ele desempenha no sistema e você tem índices indicadores e começa a fazer uma leitura racional desse processo, você tem um monte de informação bacana para trabalhar. A pergunta é, será que eu li os manuais? Será que eu sei o que significa a relação entre esses índices indicadores? Porque aí eu perdi um monte de informação, né, Lucila? Aí eu fico, o que a gente brinca aí na comunidade fora da psicologia, os testólogos, né? Porque os psicólogos não são aplicadores.
E aí eu vou usar uma expressão, se vocês me permitem, eu tenho uma certa dificuldade de usar a expressão correção. Para mim, psicólogos não corrigem teste, psicólogos apuram teste. Tá? Então, e da mesma maneira que me incomoda a expressão as pessoas passarem no teste. Né? Porque a atividade de avaliação não é catraca. As pessoas não passam por catraca para fazer. A avaliação é um técnico presumivelmente especializado em avaliar determinadas condições das pessoas. Ele vai fazer uma leitura, uma interpretação de um conjunto de indicadores e índices fornecido por este processo. Se você não sabe ler isto, integrar isto, né, aí sim, aí você não está atento à sua função profissional. E se você tem dúvida que está fazendo isso, aí volta aquela questão que a gente discute muito nas comissões de trânsito, né, Simone? A gente precisa estar o tempo inteiro em treinamento, em capacitação, porque a realidade vai ficando mais complexa, o tema trânsito vai ficando mais complexo, muitas vezes os distratores ficam alterados, os materiais psicológicos são renovados e atualizados, e aí vem um outro problema, né, Geise? Os psicólogos se acostumam com o uso de determinados materiais, se acostumam, colocam embaixo do braço, nunca mais mudam, porque é mais confortável, e não percebe que os materiais psicológicos têm validade que nem remédio. Eles podem ficar envelhecidos, você precisa alterar esta condição, você precisa atualizar o seu sistema de investigação, os materiais vão melhorando, inclusive, porque eles vão capturando melhor as variações do fenômeno. A ciência lhe coloca à disposição novos materiais, mas você começa a recusar porque você está na sua zona de conforto. Isso é muito perigoso, porque não é somente uma questão técnica, é uma questão ética. Tá? Posso fazer uma pergunta? E como inserir esse dado na minha avaliação? Então, eu estou avaliando uma pessoa de idade e eu vejo ali no teste de atenção dividida que ele alcançou o percentil, né? Mas que ele teve um número de omissões bem grande. Como é que eu vou inserir esse dado? De que forma isso vai fazer parte da minha avaliação? Tá, vamos simplificar por só uma informação, uma frase que eu acho que pode ajudar, né? Eu acho que a tua pergunta é bacana, é como eu escrevo essas coisas. Eu não sei se os psicólogos fazem isso, mas vamos lá, né? Vamos imaginar que você aplicou um teste de atenção, qualquer que seja ele, não vou nem entrar no detalhe de qual objeto. O que basicamente um teste de atenção mede? Né? Um foco perceptivo, qualquer que seja a variação do estímulo. Então você detecta, discrimina, relaciona com a presença ou não de esquema prévio, em função dele, e realiza algum tipo de evocação, ou por linguagem, se eu te perguntasse o que você está vendo, que a gente faz com memória, né? É a mesma coisa assim, se eu mostrar isso para você, passa pelo sistema visual, sistema perceptivo, mas se eu tiro do seu campo visual e eu pergunto o que é, você sabe o que é, porque você tem memória. Memória a gente só sabe que existe porque você lembra. Então você basicamente, perceba que você não precisaria testar a memória de alguém usando um teste, basta fazer isso que eu fiz. Se você tem dificuldade de discriminar isso aqui, você passou pelo sistema visual. Isso aqui é sensação, né? Percepção é a interpretação do significado disso. Quem faz isso, primeiramente, é o sistema atencional. O sistema atencional é o primeiro sistema psicológico do organismo. Tá? Você atribui significado a algo que ouviu, passou, né? Elemento gustativo, ou tátil, ou sinestésico, por aproximação. Então, num teste de atenção, o que você avalia? Qual a velocidade que esse processo ocorre, a quantidade de pontuação, o índice de pontuação, a produtividade sistêmica de um teste, ele indica a chamada velocidade de processamento. Qual a palavra técnica que eu devo usar lá no laudo? Velocidade de processamento atencional. A capacidade atencional é feita de velocidade de processamento, que é o índice de produtividade geral. Então, imagine, alguém que corre para fazer o teste de velocidade de processamento, mas você não verificou a qualidade de processamento. A qualidade da velocidade de processamento é investigada por meio de outros índices. Eu nem cheguei nos indicadores. O índice é o erro e a omissão. Se você erra, significa que eu corri, né? Velocidade acelerada. Então, você pode dizer assim, bom, essa pessoa de fato tem uma velocidade de processamento acelerado. Não tem nenhum problema, você não tem nenhuma hipótese ainda além disso. Porque poderia ser uma pessoa lenta. Então, você teria, em vez de velocidade ou aceleração desse processo, você teria lentidão dos processos associativos atencionais. Essa é a frase que deveria constar no laudo. Agora, vamos colocar uma vírgula?
Aí você olha lá o erro. Se o erro está alto, o que aconteceu? Com baixa capacidade de discriminação. Se o erro está... eu falei alto, né? Se o erro está alto, baixa capacidade de discriminação. Se o erro está baixo, qual é? Qual é o indicador que você tem lá quantitativo? Moderado? Alto? O que você tem lá de informação para agregar nessa frase agora? Vírgula. E como é que está a omissão? Se a omissão for alta, apesar de discriminar, aí depende do que veio antes, não retém o estímulo discriminado. Se está alto. Se está baixo, mantém o estímulo discriminado. Percebeu? Então, tem uma lógica essa frase. E essa frase é uma composição de índice com indicador. Eu só fiz de índice. Se você colocar aqui dentro, materializar isso, como diz a Lucila muito bem, em termos de interpretação técnica, o que você poderia compor de qualitativo nessa frase, do ponto de vista da atenção. Tá? Você já tem toda essa frase relacionada só com a técnica da atenção. Aí você puxa agora, aí você fez mais memória. O que deu memória lá de visual? Reconhecimento visual. Deu X. O que deu memória lá? Lá também tem produtividade, lá também tem qualidade, lá também tem índice. Você junta uma coisa com outra. Mas você aplicou um teste de cognição, um teste de inteligência. O que deu o teste de inteligência? Inteligência você pode errar? Também tem indicador de erro. Tem as omissões também, né? Também tem. Então, perceba, você tem um monte de informação que vão se associando. Você tem que ler essas informações e escrever materialmente a relação entre esses elementos. Porque a coisa mais... que empobrece muito uma informação psicológica de saída, conclusão, é você apenas fazer uma espécie de burocracia dos scores. Né? O candidato teve atenção baixa, teve cognição tal. Isso aqui não é informação psicológica. Isso aqui é a burocracia dos índices. Uma avaliação psicológica é a interpretação da relação entre esses indicadores. Vocês têm indicadores de atenção de 3 tipos. Tem indicador de memória visual, de reconhecimento visual. Tem indicador de cognição. Tem vários aspectos qualitativos. Até, não sei se o psicólogo sabe, mas a base da cognição que é avaliada no trânsito é chamada inteligência fluida. Que é a capacidade de resolver coisas novas. Será que está resolvendo coisas novas naquele material ali? Implementar soluções para tomar decisão com base em elementos novos? Tanto é que algumas pessoas não passam do item tal. Por quê? Ali começam os itens novos. E aí você interpreta qualitativamente. Por que ele não sai do nível 11, do item 11, do item 9? Tem teste que não passa do item 9, não passa do item 7. Por quê? Porque lá no teste está dizendo no manual que a partir daqui muda o status de raciocínio esperado, que a pessoa agora avalia. Entendeu? Então, para simplificar, porque é muita coisa, mas percebe, tudo que eu estou querendo dizer é que numa avaliação aparentemente simples, se você associar indicadores e índices e fazer o quê? Uma leitura, materializar uma informação psicológica daquele candidato que está na sua frente, você tem uma riqueza de dados fantástica. E olha que eu não falei da idade dele, se tem diferença de sexo, se é estrangeiro ou não é estrangeiro, né? Tem um monte de outras informações que você vai capturando. E até assim, tem algum elemento... Você pode ter uma pista pré-demencial no seu sistema de avaliação e você na tua frente tem uma pessoa que epidemiologicamente a chance dele é maior. Eu brinco com vocês sabem disso. Se chega e a epidemiologia, né? Que é a distribuição de agravos na população. Se chega uma pessoa na sua frente, você nem começou a avaliar, mas ele é do sexo masculino, tem entre 18 e 29 anos de idade e quer obter a condução de moto, esses três variáveis juntas epidemiologicamente já determinam aí aproximadamente 9 vezes mais a chance de óbito no trânsito. Só isso. Não precisa nem avaliar ele, mas já tem a chance epidemiológica dele entrar no sistema. Então, é um tipo de candidato que você tem que ter mais cuidado na avaliação. Né? Agora, este candidato, a chance dele de adquirir processo demencial é muito baixa. Mas se eu estou na minha frente uma pessoa com 70 anos de idade, a chance dele de risco é maior. Então, eu não posso ter a mesma interpretação, o mesmo protocolo, quanto a chance epidemiológica deles já são diferentes. Então, tudo isso entra num sistema, entendeu? E eu acho que essa é a parte difícil de ensinar. Né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em como eu aplico e qual o score que eu obtenho. Até aí, a parte, eu diria que não é a parte difícil, é a parte fácil. A parte mais difícil, é a parte mais interessante, é o filé mignon da história, é exatamente como é que eu monto essa fraseologia, entendeu, Simone? Ela é difícil? Não. É só entender o que significa cada índice e qual a relação que tem entre eles. E essa relação não apareceu agora, não é porque o Roberto está falando. Isso a gente já sabe há muitos anos. Então, a gente já sabe e sabe o que acontece, dependendo do perfil. Tá? Certo.
Eu imagino que pelo horário nós já estamos nos encaminhando para os fechamentos, né? Então, mas o professor comentou, tocou num assunto que para quem é perito do trânsito surge uma série de dúvidas de como proceder uma avaliação do estrangeiro, do motorista estrangeiro aqui no Brasil. O que o senhor poderia nos trazer sobre essa avaliação? Então, aumentou muito no Brasil, né, a participação de estrangeiros, a crise da Venezuela, toda a mobilidade latino-americana, né? É bom, os psicólogos que estão aí nos assistindo provavelmente tiveram experiência de atender estrangeiros, né? Quem mais pode falar isso? Quem está na prática, porque o que acontece? Não há regulamentação específica para você atender estrangeiros, não há nenhuma resolução que diga na psicologia qual deveria ser particularmente um modus operandi, uma conduta específica. Mas vamos lá, vamos nos ater às chamadas regras consagradas de uma boa profissão. Não é? Eu costumo dizer que, basicamente, quando você atende estrangeiro, você está diante de 3 situações. Né? A primeira é, você não fala a língua dele, nem ele fala a tua. Então, obviamente, estamos diante de um impasse. Né? Imagine assim, se você vai obter... Você tem que imaginar o seguinte, primeiro, está previsto nas resoluções, pelo menos do CONTRAN, de que o candidato a condutor precisa ler e escrever em língua nacional. Então, você pode partir do pressuposto que, em função disso, um candidato estrangeiro que não tiver minimamente capacidade de comunicação, então, discricionariamente, você pode usar esse argumento e pronto, tudo bem? Vamos imaginar que você não queira usar esse argumento em toto, na sua totalidade, que você queira aumentar a chance disso acontecer, de avaliar uma pessoa, um estrangeiro. Aí outra situação ocorre, por exemplo, ter um intérprete. Bom, o intérprete facilita, porque você poderia operar algumas instruções e ele executar essas instruções tendo entendido através do intérprete. Ok. Alguns testes psicológicos atuais, inclusive, já vão sair em língua estrangeira. Né? Pelo menos o inglês e o espanhol, para facilitar, inclusive, as pessoas a se comunicarem. Mas isso não resolve o problema. O intérprete ele ajudaria na parte instrucional. Tem uma questão aí que é uma questão ética, não é? Bom, mas o intérprete, então, vai estar presente no momento da avaliação? Na verdade, esse não é o principal problema. Se o psicólogo conduzir esse processo de avaliação dentro do esperado, ou seja, que ele participe da instrução, verificar se ele entendeu a instrução, porque os testes, em geral, têm a fase de treino. Na fase do treino, você verifica se ele entendeu. Se ele entendeu, ele vai executar. Podemos executar? O start, vai dizer, o intérprete, olha, ele vai executar agora. Quanto tempo dura? 12 minutos, 3 minutos, 4 minutos, entendeu? Ok. Podemos começar? Garantido que se tenha entendido as instruções, de que você fez o trânsito, né? Adaptou instrucionalmente, e você profissionalmente, discricionariamente entenda que você tem as condições favoráveis para executar o processo, a decisão é sua. Meu entendimento é uma decisão discricionária, ou seja, o profissional tem a objetiva capacidade, no momento, na situação específica, em que tudo não está regulado, de usar as chamadas regras consagradas pela atividade profissional. Mantenha o controle ético dentro sempre do possível. A questão não é a pessoa entrar ou não entrar, né? Mas é que o intérprete possa realizar o seu trabalho, que é traduzir instrucionalmente o procedimento que será realizado. Tem a fase de treino, ok, vamos embora. Né? Eu acho que é isso. E a terceira situação é quando o intérprete... não há intérprete, o estrangeiro fala alguma coisa, entende alguma coisa, o psicólogo fala alguma coisa, entende alguma coisa, e aí tem um certo truncamento de comunicação. Então, enquanto você não resolve, não alinha minimamente se ele entendeu, eu sempre acho muito importante fazer as etapas de treino. Por isso, nesse caso, eu recomendo sempre, como é uma tradição, inclusive na área, né, Geise, que você comece pelos testes de atenção. Porque os testes de atenção, todos eles têm fase de treino, né? Então, se você faz pelo teste de atenção, você tem a fase de treino. Se as coisas estiverem indo bem, a chance de dar certo o restante do processo, ok. Se as coisas estiverem dando muito mal, já na fase dos testes de atenção, que são testes simples, instruções simples, tarefas relativamente simples, ou seja, a possibilidade de entendimento deveria ser simples. Se já há uma grande dificuldade ali, eu diria, é melhor não continuar o processo aí, enquanto essa pessoa não... entender mais ou menos o que ela está fazendo ali. Eu acho que é importante até que ela entenda que ela não pode passar por esse procedimento sem minimamente compreender, inclusive, o que vai acontecer no trânsito, porque ela não sabe uma placa, né? Ou seja, se ele não sabe nem o que significa um sinal de pare, então temos um problema. Então, não é passar na avaliação, é ele ser útil, né? Se ele tem um comportamento adequado no sistema trânsito. Eu diria que, rapidamente, basicamente, meu entendimento é esse.
Certo. Professor, tem uma outra questão que é falada agora na resolução 927 sobre o apto com restrição de tempo. Poderia falar um pouquinho do que significa esse apto com restrição de tempo, redução de tempo? Então, tem a ver com as discussões que tivemos no Congresso Nacional nos últimos anos, né? Porque uma boa novidade para os psicólogos que a gente conseguiu na 14071, que é a Lei Nova do Trânsito, foi de que médicos e psicólogos poderiam verificar a possibilidade de dar apto ou de dar um tempo para analisar esse processo, tendo em vista que eles devem ter detectado alguma coisa, algum tipo de comprometimento ou agravo, ou a saúde mental, ou física ou mental, dependendo se é médico ou psicólogo, né? Então, isso é para aumentar o poder e discricionariedade de médicos e psicólogos. Na verdade, o que a gente discutia lá no Congresso Nacional é que os psicólogos e os médicos ficavam muito amarrados naquelas terminalidades, eles tinham muito pouco modus operandi, né? Como os tempos, né, foram ampliados, vamos dizer assim, uma espécie de contrapartida nesta redução da quantidade de avaliações ao longo do tempo, seria aumentar a qualidade da investigação em função do encontrado pelo médico, pelo psicólogo. Uma delas seria a questão de você verificar numa relação de tempo, dado que eu encontrei alguma espécie de comprometimento psicológico ou médico, né, físico, eu poderia tornar essa aptidão temporária até numa nova avaliação, ou mesmo na inaptidão temporária. Ou a questão do tempo, né? É sempre relacionado ao tempo. Mas aí, novamente, vem a questão da capacitação dos profissionais. Os profissionais têm clareza de que eles estão olhando para um tempo, o tempo de habilitar alguém, ou ele está preparado para retornar essa condição habilitante. Da minha capacidade de investigar isto, será que eu estou capacitado para investigar isso? Eu acho que a legislação criou uma condição. Eu acho que agora é fazer a leitura dessa condição e verificar se nós estamos conseguindo, na prática, identificar esses chamados comprometimentos psicológicos, né, que podem habilitar mais ou habilitar menos alguém numa relação de tempo. Eu diria que estamos no campo da capacitação, né, meninas? Não vejo outra maneira. A legislação está posta. Da mesma maneira que eu vejo, Simone, ampliando a tua questão, para a questão da reincidência. A legislação facultou aos psicólogos, exclusivamente aos psicólogos, avaliar condutores por reincidentes. Em 3 condições de reincidência, está na 4071. Os psicólogos não estão fazendo isso ainda. Está previsto em lei. Por que os psicólogos estão fazendo ainda? Estão esperando que o Detran regulamente fazer isso? O que aqui está faltando? E olha que interessante, a avaliação do reincidente é uma das coisas mais importantes hoje na área do trânsito. Todas as pesquisas mundiais falam que o reincidente no sistema trânsito, ele contribui com 30%, 35% do desfecho. Né? Todos os sistemas de assistance, medical e psychological assistance no mundo, diz assim, se eu retirar privilégios de direção de reincidentes no sistema, eu reduzo o desfecho na saída em 30% a 35% pelo menos. Então, por que a gente não está fazendo no sistema trânsito brasileiro? Né? Isso é importante que seja feito. A legislação diz atualmente, a 14071, assim, cabe aos psicólogos fazerem. Mas onde é que estão as listas de reincidentes? Por que a gente não cobra dos Detrans isso? Em qualquer lugar do país, porque a lei é federal. Por que a gente não cobra? Cadê os reincidentes? Porque a reincidência é política pública. A política pública não é o check-in apenas da avaliação, que eu chamo, né? Que é a avaliação de entrada ali, do candidato condutor e renovação e tal. A política de avaliação, ela tem que olhar para o processo de atenção psicológica ao longo da exposição ao ambiente de trânsito. Você está lá na entrada, avaliando a renovação, mas o reincidente é importante. Tem uma ponta do processo de avaliação que é a reincidência. E ela precisa ser controlada. O sistema de avaliação tem que capturar na reincidência aquilo que é importante. E se você tem uma relação histórica entre aquele que entrou no sistema e se ele está reincidindo ou não, também é muito importante. Porque você valida o sistema médico-psicológico, especialmente psicológico, de avaliação. Eu tenho a impressão que essa seria a segunda grande revolução para a área de avaliação psicológica no trânsito hoje. Como se daria essa avaliação do reincidente? Porque não é no formato tradicional. Não. Aí a gente vai entrar no outro ponto, que também vocês sabem que eu defendo muito isso nacional. A avaliação de reincidente é uma avaliação clínica, é uma perícia clínica. Ela não pode ser feita em grupos. Ela tem que ser feita individualmente. Não pode ser coletiva. Não pode ser coletiva. Ela tem que ser uma avaliação, porque a reincidência é um histórico pessoal
né? O histórico pessoal, que envolve o quê? Participação em incidentes, acidentes com óbitos ou não, né? Tem que ver histórico de lesão para ele ou para as pessoas. Existe um histórico de exposição e desfechos ruins. Não somente infrações de trânsito, hoje é muito banal, até pela nova resolução que ampliou muito isso. Mas, tecnicamente falando, a reincidência é um dado muito importante no sistema de trânsito. E ele é tão importante que ele contribui muito no desfecho, então tem que investigá-lo, controlá-lo, tem que fazer alguma coisa com isso. Tá? E esse sistema tem que ser necessariamente investigação clínica. E o modelo internacional é assim. Né? Eu estudei muito o modelo alemão de avaliação médico-psicológica. A reincidência é mais importante do que qualquer avaliação na entrada do sistema. Porque eles sabem que, tecnicamente falando, epidemiologicamente falando, contribui muito mais para o acidente do que quem entra no sistema. A preocupação de quem entra no sistema, que é outra discussão importante, é avaliar os ciclos vitais das pessoas, que não são iguais. Né? As faixas etárias, por exemplo, né? A gente não deveria estar usando o mesmo protocolo de avaliação, que é outro erro das resoluções, achar que todo mundo faz a mesma coisa. Dependendo da idade, dependendo do histórico anterior, o protocolo de avaliação psicológica não deveria ser iguais entre as pessoas. Não deveria ser igual entre os mais jovens, nem entre os mais velhos, para começar. Não deveria, inclusive, ser os mesmos construtos. Né? Então, nesse sentido, a avaliação psicológica está no mínimo mesmo. A gente poderia tornar a avaliação ainda mais complexa, em termos de protocolo de avaliação, em termos de sistema de avaliação na entrada, na renovação, na reincidência e tal. Então, de fato, a gente tem uma grande chance de ampliar, inclusive, o próprio trabalho do psicólogo. Então, imagine na sua clínica do trânsito fazer também a avaliação de reincidência. Você vai ter um aumento de demanda muito mais importante, significativo. Então, eu diria que hoje, talvez até a ajuda dos conselhos para fazer isso, para operar aí no nível político, né, junto aos DETRANs, para operacionalizar essa ação, porque, de fato, ela é muito importante para a redução de desfecho no trânsito. Reabilitar o reincidente. Sem falar na atividade de reabilitação, tá? Que é outra questão importante na área do trânsito. Certo. Finalizamos? Finalizamos, né? Agradecemos, então, a presença da Lucila, técnica da COF, né, que nos acompanhou, que nos assistiu, né, que nos dá tantos encaminhamentos. Do professor Roberto, que quem acompanhou, eu acho que os 3 seminários, o professor Roberto fez parte na semana. Sim. Né, que sempre traz a gente sempre aprende muito na presença Sempre. dele. Né? Então, É sempre um aprendizado. Muito obrigado, meninas. Prazer estar com vocês, com Lucila, com Geise e com a Simone. Agradecer ali as meninas que estão ali se dedicando ali à tradução em Libras, né? A Mari e a Denise, né? Que brilhantemente estão aí orientando vocês que estão nos assistindo aí com a tradução em Libras. Cumprimentar ao Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina por ter feito belíssimas atividades, né? Quem acompanha no YouTube aí as lives do Conselho tem tido essa oportunidade. Parabéns vocês pela estar dirigindo a Comissão de Trânsito. É sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada também. Foi um prazer participar aqui com vocês.